Aquele dia em que o salário caiu na conta começou com um sorrisinho no canto da boca. Mesmo que a quantia não fosse das maiores, sempre havia algo de especial nesses momentos. A possibilidade de saborear um prato diferente, comprar um enfeite novo para casa ou presentear a mim mesma com uma peça que há tempos desejava. Guardei as notas com cuidado na carteira, já mentalizando como dividiria tudo, as contas do mês, as compras do supermercado e, é claro, um pequeno espaço para aqueles prazeres que fazem a vida mais doce. Quando meu marido sugeriu um jantar fora à noite, confesso que me surpreendi, mas de forma agradável. Não imaginei que fosse uma armadilha disfarçada de romantismo. Vestir meu vestido favorito, ajustar os cabelos diante do espelho com o coração acelerado pela expectativa de uma noite só nossa. Até que ao chegarmos ao restaurante, vi sua mãe nos aguardando, impecável em seu tailleur, com um sorriso que mais parecia uma vitória antecipada. Ela se ajeitou ao lado dele como se o convite fosse para os dois e não para mim. Uma pontada de desconforto me atravessou, mas engoli seco, decidida a não estragar a noite antes mesmo que começasse. O lugar era chique. Pratos aromáticos passando pelas mesas, garçons ágeis com bandejas reluzentes, um burburinho elegante que prometia uma experiência memorável. Só que na prática memorável foi a sensação de ser invisível. Eles se sentaram lado a lado, discutindo o cardápio como se eu não existisse, encheram a mesa de entradas, pratos caros e sobremesas sofisticadas, tudo sem sequer me consultar. Enquanto os valores na minha cabeça disparavam como um contador louco, eu me pegava pensando, talvez ele já tenha planejado pagar. Afinal, foi ele quem insistiu nesse programa. Mas a ilusão durou até o garçom depositar a pasta com a conta sobre a mesa, deslizando-a suavemente na minha direção, como se fosse o movimento mais natural do mundo. Seus olhos me observavam com uma curiosidade quase predatória, como se esperassem pelo meu desespero. Abri a pasta e o número saltou aos meus olhos, 30.000. Uma facada no peito. Quase metade do que eu havia recebido no dia anterior, depois de meses economizando cada centavo, adiantando contas. Sonhando com uma viagem que nunca saía do papel, levantei o rosto, certa de que ele iria rir, dizer que era brincadeira, que tudo não passava de um teste cruel. Mas não. Apenas um encolher de ombros, um recostar na cadeira, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você tem o dinheiro, parecia dizer seu silêncio. Ao lado, a sogra assentiu serena, como se aquecer aquela injustiça fosse parte do script. Pior, seus olhos brilhavam com uma satisfação doentia, como se aquele momento fosse a confirmação de algo que ela já esperava há tempos. A vergonha queimou minhas bochechas. Lembrei-me de cada vez que contei trocados no caixa do supermercado, que abri mão de um café fora para não extrapolar o orçamento, que adiei pequenos desejos em nome de um futuro que agora parecia uma piada de mau gosto. O ar ficou denso. Cada respiração doía como se engolisse vidros. Por que eu? Perguntei, a voz trêmula, enquanto as lágrimas ameaçavam trair meu esforço por me manter firme. Foi você quem nos convidou, completei, como se isso bastasse para justificar o absurdo. Ele riu, um risinho seco, como se minha revolta fosse exagero. A sogra apertou os lábios, saboreando o vinho com uma lentidão calculada, como se cada gole fosse um brinde à minha humilhação. Olhei para aquela pasta preta sobre a mesa e senti o peso de uma escolha se abater sobre mim. Se tirasse a carteira, estaria validando aquele abuso, dando a eles o sinal verde para repetirem a cena sempre que quisessem. Se recusasse, o escândalo seria inevitável, e pior, sairia dali com a marca da esposa difícil, a vilã da história. Mas algo dentro de mim se rompeu. Não era mais sobre o dinheiro. Era sobre o respeito que me negavam, sobre a cumplicidade daqueles dois em me tratar como um cofre ambulante, sobre a certeza de que se cedesse dessa vez, seria para sempre. Os dedos tremiam quando fechei a carteira com um clique seco, devolvendo-a à bolsa sem tirar os olhos dele. Não, disse baixa, mas firme. Não era uma recusa ao pagamento. Era o primeiro não de muitos que viriam.